Sejam muito bem-vindos à TV Axo, um prazer enorme estar aqui. Sou Laura, coordenadora do Conselho da Mulher Empreendedora, o Axo Mulher, e aqui ao meu lado está o Ivian, conselheira do SEMEC. Bom dia, Ivi. Bom dia, Laura. E hoje o assunto é empreendedorismo e inteligência artificial. Mas assim, a gente está com presenças aqui incríveis, é uma alegria enorme, uma satisfação ter essas duas pessoas aqui que são autoridades no marketing digital e na inteligência artificial. Sejam muito bem-vindos, Ana Tex, Pedro Gadelha. Muito prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite de vocês e vamos conversar sobre esse tema, né? Tão buscado agora, inteligência artificial. Obrigada, é uma honra ter vocês aqui, viu? Obrigada, Obrigada. Pedro. Obrigado, Também. um ótimo dia e parabéns pela iniciativa e conta com a gente. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente como que vocês entraram nesse mundo do marketing digital. Vocês, a Ana, né, conhecemos bastante agora da história e também seguimos há bastante tempo. Você é uma das pioneiras no Brasil, né? A pioneira de trazer o marketing digital. Conta pra gente um pouquinho como que surgiu isso. Na verdade, eu já ajudava empreendedores, né? Já era do marketing tradicional. E aí, com o tempo, os meus clientes, eles começaram a precisar de ajuda para captação de clientes. Porque eram pequenos empreendedores que dependiam de outdoor, dependiam de revista, de rádio. E aí, na época, tinha o Orkut. Então, eu comecei a usar as coisas que tinham digitais na época, né? O que podia para trazer clientes para os meus clientes. E aí, eu comecei a entender do digital, que era uma coisa que a gente acabava testando e via, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. E aí veio o Facebook, veio o Instagram, e eu comecei a usar isso para os meus clientes. E aí começou a dar resultado, eles começaram a ter clientes indo até o local, né? Porque eram negócios locais. Eu comecei a ver que dava certo, e com o tempo eu fui entendendo que eu podia ensinar isso na internet para vários empreendedores. E então foi um pouco por acaso, eu já gostava de dar aula, mas eu comecei a criar um curso de Instagram na época, nem imaginava, né, que ia dar resultado, porque era uma coisa ousada, né, falar de uma rede social, assim, na época. Hoje em dia todo mundo fala, mas na época era algo diferente. Sim. E aí as pessoas começaram a usar e falar, nossa, deu super resultado, Ana, que legal. Que ano que era isso, mais ou menos? Olha, isso foi em 2013 para 14. Olha só. Né? Quando eu comecei a ensinar. Uhum. Mas antes, né, eu fiquei ali uns 5 anos testando as coisas antes, né, Uhum. que tinha, o que tinha na época. E aí eu comecei a me tornar uma referência, mas foi assim, na verdade eu começar a dar aula porque eu tinha uma capacidade limitada de conseguir clientes, né, de atender clientes. Então eu fui para a internet para poder escalar um pouco mais o que eu fazia e dando aula, né, porque eu já gostava de dar aula. E aí eu comecei a ver o poder de você falar, né, a sua verdade ali na internet e as pessoas começarem a seguir, a colocar em prática. E aí eu vi que isso era posicionamento digital. Na época tudo era muito novo, né? Essa coisa de influenciar, nem me considerava uma pessoa, uma influencer, nada, porque nem existia, né, isso. Uhum. E aí isso deu certo, eu acabei, assim, com vários convites para palestras, e começou os efeitos colaterais positivos de você fazer aquele trabalho. E isso me tornou uma referência na minha área, as pessoas começavam a falar que eu era a pessoa que falava de Instagram, a rainha do Instagram, e eu falava, nossa, mas não é bem isso, né? Porque quando eu vim para a internet, eu queria ensinar o empreendedor a usar várias ferramentas, mas a primeira que eu fui, porque eu não sabia fazer um curso online, a primeira foi o Instagram. E eu me posicionei muito facilmente, porque não tinha ninguém falando disso, principalmente mulheres, Sim. né? E aí eu comecei a entender a força que você tem quando você vai para um assunto específico na internet, né? Eu comecei a ver que isso é muito forte. E aí eu trouxe outras coisas que eu acreditava. Eu não acreditava somente no Instagram, eu acreditava que era um mix de ferramentas e de estratégias, né? Então eu criei outros cursos. Com o tempo, os empreendedores me pediam, Ana, é muito bom, só que eu preciso de alguém para me ajudar. Você não tem alguém para me indicar? E eu não tinha, né? As pessoas que eu sabia que eram empreendedores que estudavam comigo, que eles até prestavam um serviço assim, estavam todos ocupados. E aí muita gente me pedia, Ana, pelo amor de Deus, me indica alguém que eu não consigo fazer sozinha tudo isso, né? Eu tenho o meu trabalho.
E aí, com o tempo, eu fiquei pensando, porque era muita gente, em toda palestra que eu vinha, as pessoas vinham, me abraçavam e, ai, me indica alguém. Eu falei, ai, meu Deus, eu vou ter que formar essas pessoas. Uhum. E aí, eu comecei a formar. Em 2018, eu criei o treinamento que se chamava Assistente Virtual de Mídias Digitais, porque eu falei, não, isso tem que ser uma profissão que a pessoa venha com muita vontade de aprender. Então, não dava para colocar consultor, eu tinha que colocar assistente, alguma pessoa que a pessoa viesse com mais humildade para aprender. Né? Uhum. E aí, até 2020, eu formei essa profissão. Aí, então, o que aconteceu é que nas minhas redes sociais, os empreendedores já estavam meio desconectados. É muito engraçado isso, porque eles pediam, mas aí, quando eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a atrair pessoas que estavam desempregadas, pessoas que tinham ou quebrado a empresa, que queriam uma transição de carreira. E aí mudou meu público completamente. O empreendedor já nem estava nem aí para mim, ele só queria, ai, me indique então essas pessoas. E aí em 2021, eu comecei a me desconectar um pouco, porque o que eu queria mesmo era ajudar o empreendedor, né? E aí eu não atraía mais o empreendedor na minha rede, né? Então mudou meu posicionamento. Aí eu entendi que posicionamento online é uma coisa muito delicada, muito sensível, né? Eu achei que dava para combinar tudo, mas não dava. Em 2023, eu comecei a ter acesso, né, à inteligência artificial. E aí eu falei, nossa, isso aqui vai ajudar muitos empreendedores, agora eu vou voltar a falar com eles. E aí eu falei, não, vou me tornar uma referência nessa área, só que com tudo que eu aprendi, né? Então, eu fiz um mix de tudo que eu aprendi com a inteligência artificial, que eu vejo que é como se fosse uma turbina, né? Em tudo que você vai fazer, se você tiver foco e colocar inteligência artificial, a coisa vai mais rápido e vai mais forte. E aí, então, foi assim que eu cheguei hoje na inteligência artificial, né? Voltado a principalmente mulheres, porque é um público que mais se atrai pelo meu conteúdo. Mais de 40, porque geralmente é um público também que se atrai pela minha fala, né? Porque eu também tenho mais de 40. E principalmente profissionais liberais e autônomas, porque é o que eu faço, né? E também que querem fazer essa transição para o mundo digital, que querem ter mais liberdade, não ficar tão escrava da agenda, poder escalar como eu fiz, né? Então, é realmente esse público hoje que eu transformo. Então, são mulheres que querem entender a inteligência artificial para ter mais liberdade. Sensacional. Uma mulher muito à frente sempre, né, Ana? É isso que a gente observa em você. Eu vou indo, né? O negócio vai me puxando, assim. Eu acho que o fato de estar trabalhando com tecnologia, e de forma simples, né? Porque tudo que eu faço é bem simples, assim. Mas acaba que me coloca nesse lugar de olhar um pouco antes da maioria das pessoas, né? Então, acaba que acontece. As pessoas às vezes acham, nossa, eu tenho um dom de olhar para frente, mas é porque eu acho que uma coisa vai levando a outra. O fato de você estar ali estudando aquilo, né, para passar para as pessoas, acaba que você acaba aprendendo e tendo uma visão um pouco mais cedo, né, do que os outros. Muito bom, viu? Maravilhoso. E você, Pedro, conta pra gente um pouquinho, né, como que é o seu trabalho aí com empresários, essa questão da inovação e também como que vocês se cruzaram, né? Como foi esse caminho? Sim, pô, legal. Eu entrei também no digital por necessidade. Eu tinha um treinamento que a gente expandiu em todo o interior de São Paulo, que chamava Pleno Investir na Bolsa de Valores. E basicamente a gente divulgava com panfleto, jornal e parceria em rádio e tudo mais. E parou de funcionar. Aí eu comecei a buscar novas mídias digitais, entender o que estava acontecendo. Foi que eu comecei a usar essas estratégias para poder trazer novos clientes para esse treinamento. Só que acontece, como eu tinha muito relacionamento com empresários, que era a maioria do meu público, eles falaram, Pedro, eu também estou precisando disso, daquilo. Então eu comecei a capacitar empresários, porque eu tinha muito acesso, né, a esses conteúdos. Comecei a fazer eventos em São Paulo também para 1.500 empresários, sempre trazendo inovação, gestão, empreendedorismo. E nesse processo a gente criou um programa de educação executiva no Vale do Silício. Não sei se todo mundo conhece, mas o Vale do Silício hoje, as maiores empresas do mundo estão lá, as melhores metodologias de negócio giram lá. E hoje você pegar 10 maiores empresas de inteligência artificial, 7 estão lá. Então tem um ecossistema ali muito poderoso. Então é muito bacana. E eu vi muitas tendências surgindo lá. Então, a gente viu a parte da criptomoeda, todo mundo falava nisso. E para as empresas não impactou tanto.
Aí surgiu o metaverso, o Facebook até mudou o nome dele, foi aquela loucura. Mas para as empresas também não fez muito sentido, quase ninguém ganhou dinheiro com isso. Agora, quando começou, uns anos atrás, a inteligência artificial, que começou a surgir lá e todo aquele burburinho, eu via como as empresas estavam usando lá, falei, cara, tem uma coisa diferente aí. E aí, eu já conhecia a Ana, né, de alguns eventos do digital, que a gente se conheceu e usava. E nessa época, ela coincidiu dela estar lá com um dos programas, né, lá no Vale do Silício, e a gente falou, cara, vamos fazer alguma coisa nesse sentido para os empresários, porque os empresários, eles têm uma rotina muito corrida, principalmente no Brasil, o pequeno e médio, né, demoram para ter acesso a esse tipo de coisa, só que a inteligência artificial está vindo muito rápido. Então, se eles não se prepararem, quando vê, é o tsunami mesmo, ele vai ser engolido. Então, a gente criou um programa para ajudar os empresários de forma simples e prática, colocar no dia a dia, na rotina dele, como ser mais produtivo, mais econômico, ter repertório. Então, e principalmente, poder competir nesse mercado que está mudando muito rápido. Então, é algo que tem sido bem, bem interessante, porque a gente consegue falar com aquele empresário que um pouquinho que ele ajusta, ele já vê resultado rápido. Que incrível, sensacional. A Wivi é apaixonada por esse assunto, né, Wivi? Muito. Imagino a sua alegria, assim. Eu já tô radiante de estar diante deles, imagino você também, né? Que é totalmente da área, né? Eu tô com uma alegria imensa, emocionada, grata Então por estarem aproveita, aqui. pergunta aí. Ana, me perguntam muito e falam assim, mas a inteligência artificial dá pra gente usar para várias coisas, né? Mas qual que é a dificuldade que você vê que os empresários têm para estar colocando a inteligência artificial no negócio hoje no dia a dia? É aceitação? Como que é? Eu acho que quando a gente fala em inteligência artificial, vem muito um arquétipo de um robô e de uma coisa complexa e de uma coisa de ficção científica, né? Então, o que eu penso? Que as pessoas acabam, pelo que eu tenho estudado das pessoas que vêm assim para mim. Isso é muito complexo, isso tem que saber muito de tecnologia, isso é uma coisa que não é para mim, porque eu sou pequeno, né? Imagina, uma inteligência artificial, um robô. E o que acontece? Hoje, gente, quando eu falo robô, é como se a gente estivesse programando, digamos assim, para o leigo, uma interface do Google, digamos assim, que eu quero para mim. E não é um robô que eu estou falando de um humanoide físico, né? Então, quando a gente fala sobre isso, tem que explicar para as pessoas entenderem que não precisa de programação, não precisa ser um programador, nada disso. Na verdade, a inteligência artificial, por que ela está ganhando força? Porque ela está modelando o cérebro humano. Então, você consegue programar a inteligência artificial falando com ela. Olha, eu quero que você haja como um advogado e que você me ajude a fazer um contrato melhor, entendeu? Então, basicamente é isso. Aí, quando as pessoas entendem, mas isso demora, assim, o processo de quebrar esse preconceito, né? E também porque eu vejo que muitas pessoas que são mais, assim, que estão usando a inteligência artificial de uma forma maléfica, né? Então, tem isso também. E tem por conta de filmes, né? Que a gente vê, a inteligência artificial vai dominar o mundo, enfim. Então, eu acredito que o primeiro ponto é desmistificar isso. Existem vários tipos de inteligências artificiais que são mais complexas e existe aquela que a gente consegue usar hoje no nosso negócio, no nosso dia a dia, inclusive. Não só no negócio, mas no dia a dia. Então, é você desmistificar, mostrar para as pessoas que, olha, dá para você fazer isso. Aí as pessoas começam a entender. Então, por exemplo, eu já tive um aluno que a esposa dele comprou o meu treinamento. Aí ele falou, eu não quero saber disso, e ele só ficou ouvindo. E aí, quando eu falei, olha, você, não é que ela vai te substituir, você vai programar essa inteligência artificial para ela te ajudar. E aí ele começou a quebrar, ele falou, nossa, foi ali que eu quebrei esse preconceito porque eu achei que ela ia me substituir, eu não queria saber disso. Então, é isso, né? Quebrar essa mentalidade das pessoas, delas liderarem essa transformação. Porque o que eu penso é, você com o seu conhecimento e você sabendo como usar a inteligência artificial, você consegue programar ali vários robôs que te ajudam no dia a dia, para que você foque na sua zona de genialidade. Porque eu acredito que todo mundo tem essa zona de genialidade, que é aquilo que você estudou, aquilo que você gosta de fazer. Só que a gente perde muito tempo com tarefas operacionais que nos tomam tempo e nos tiram dessa zona de genialidade. Por exemplo, um médico. O médico, ele estudou ali, sei lá, para salvar uma vida ou para curar, enfim, é o que ele gosta. Só que quando ele vai, ele tem várias coisas que ele tem que fazer que ele nem imaginou, que é gerir um consultório, treinar a secretária, treinar a instrumentadora, gerir a parte financeira.
que isso não está na faculdade, muitas vezes, né? Pode ser que tenha algumas que tenha essa parte de empreendedorismo, né? Então, o que acontece? Você poder usar uma inteligência artificial para criar processo, manuais, treinamentos, você vai tirando um peso, né? O que eu percebo dos meus clientes é assim, nossa, agora eu estou aliviado. Essa é a fala. Estou aliviado, porque agora eu posso focar naquilo que eu sou realmente bom, naquilo que eu sou boa para fazer. Então, eu percebo isso, que é tirar esse medo, fazer a pessoa ter uma mentalidade certa de aprender. E hoje, a gente tem uma filosofia, né, que já não é de hoje, mas que se chama lifelong learning, que é nunca mais a gente vai parar de aprender. Antes, as pessoas esperavam se aposentar para, ai, quero pendurar chuteiro, não quero mais aprender nada. Mas hoje não tem como você parar de aprender, né? As pessoas hoje até tiveram que aprender o WhatsApp para poder se comunicar com a família, né? Então, não tem mais como parar. Então, essa é a mentalidade, né? Você precisa entender que é a vida inteira continuar aprendendo e desaprendendo também, né? Porque muita coisa a gente vai ter que desaprender para poder dar espaço pro novo, né? Desconstruir, né? Desconstruir, é. E você, né, é uma pessoa à frente, assim, porque com certeza você estuda muito, né, Ana? Devo imaginar, assim, quantas horas por semana você estuda? É interessante, né? Porque assim, olha só, eu sigo muitas pessoas de fora do Brasil que falam de inteligência artificial. E muitas dessas pessoas, olha que loucura, né? As pessoas vão se surpreender agora. Estão no TikTok. Você acredita? Tá. Então, às vezes, eu passo um tempo no TikTok. E é engraçado, né? Porque é algo até... Nossa, mas como assim? Porque, claro, sai muita coisa de inteligência artificial que são coisas mais densas. Então, reports, papers que saem. Mas eu gosto de pegar a prática. O que as pessoas estão fazendo, estão usando, né? Então, eu acho que a parte do estudo, para mim, não é uma coisa que... Eu não sou aquela pessoa que você vai pensar, nossa, a Ana tá lá lendo um super livro e tá um tempão ali. Não, muitas vezes eu tô no meu hobby, assim, que às vezes, sabe, quando você tá num momento de não fazer nada, eu tô vendo e falo, cara, isso aqui dá para eu aplicar assim. O que eu faço muito bem é costurar a informação. Sempre que eu recebo uma informação nova, eu vou e testo. Então, isso eu acho que é o meu grande diferencial é o teste. E aí eu vou lá e testo no meu trabalho, testo com o cliente, e é isso. Então, eu acho que o meu grande diferencial é a capacidade de testar rápido. Muito bom. Isso aí. E entender que a IA se aplica a qualquer tipo de negócio, do pequenininho, do eu presa, né, que é o empreendedor, até as grandes empresas. Por onde vocês indicam que o empresário deve começar? É o nosso mais conhecido ChatGPT mesmo? Tem outra ferramenta? O que vocês dizem? Hoje a gente olha para as ferramentas como se fossem ferramentas mesmo. Você vai precisar, por exemplo, apertar um parafuso, você vai pegar uma chave de fenda. Você precisa de outro, talvez você precise do martelo, se for usar um prego. Então, cada IA, ela é muito boa para uma frente. Mas para a pessoa não se perder, a gente indica o ChatGPT para começar, porque ele facilita muito. Mas antes de olhar para a ferramenta, que todo mundo olha isso, né? Surgiu a ferramenta. E, às vezes, isso pode ser até um problema, porque se você abre as redes sociais hoje, você fica maluco, né? Porque todo dia sai uma ferramenta nova. Hoje é uma chinesa, outra não sei o quê, outra do Google. Então, antes disso, olhar para o negócio dele. Né? Quais são os gargalos que eu tenho? O que está tomando mais meu tempo? O que eu faço de repetitivo? O que eu posso otimizar? Então, olhar para a rotina dele e falar, beleza, isso aqui eu faço muito tempo, perco muito tempo, por exemplo, em fazer propostas, em analisar documentos, em fazer, comparar orçamentos, eu não sei. Cada empresário tem essa rotina e olha. E também trazer para o time, né? Para o time também ajudar ele a construir isso. Feito isso, aí vai para o ChatGPT, porque ele já vai resolver 90% do desafio dos empresários. Então, primeiro, entenda qual o problema ele quer resolver, aí vai para a ferramenta. Se você foca só em ferramenta, que é o que a gente vê muito, aí a pessoa se perde. Tá. E é muito fácil. Então, entenda qual o problema que quer resolver e pode usar o ChatGPT, que provavelmente ele vai ajudar muito. Legal. A IA veio para diminuir o empenho e aumentar o desempenho, é isso, né? Boa. E é isso que as pessoas precisam entender, né? E uma pergunta, eu vi que vocês são muito ativos aqui com os associados, eles têm perguntado esse tipo de informação para vocês, eles têm buscado esse tipo de... Ou vocês acham que eles ainda não entenderam o que está acontecendo? Sim, né? A Vivian, que trabalha mais nessa área, pode dizer melhor, né? Sim, eles têm buscado, mas eles não têm muito conhecimento do quanto pode estar ajudando, o quanto pode estar contribuindo.
o quanto ali é necessário hoje, que nem tem o que a Ana passou recentemente, né? Reinvente seu Suma. Então, assim, eles não têm noção de como eles realmente podem sumir a qualquer momento ali se eles não colocarem isso em prática. Sim. E isso é muito importante. E através disso, eu queria até fazer uma pergunta para vocês, que vários alunos, né, mentorados de vocês, estão contigo. Quando a gente fala assim, qual foi o maior case de sucesso que vocês têm? Quem que vem à cabeça? Qual que é a história deles? Que a Ana me impactou e muito ali. Hoje eu uso inteligência artificial praticamente para tudo. E é importante falar que a gente tem que ter a base ali do como costurar essas informações. Mas quando a gente fala isso, quem que vem à mente de vocês? Conte um pouquinho para nós esse case de sucesso, esse mentorado. Eu tenho alguns cases, assim, que eu gosto. Vem várias pessoas, tá? Porque vem várias pessoas de nichos diferentes. Então, por quê? Eu tenho como se fosse compartimentado, né? Assim, na minha cabeça, na educação, tá assim, na terapia, tá assim. Porque cada segmento é muito diferente. Então, por exemplo, tem uma que é a Karina, que era uma professora muito boa, professora do ensino público, só que ela veio com várias inseguranças, né? E aí eu percebo que isso é comum para várias pessoas, e principalmente para as mulheres. Que as mulheres, né, elas precisam mais, assim, de uma validação por conta de todo o histórico da mulher mesmo no mercado de trabalho. E aí ela entendeu bastante de inteligência artificial para aplicado para ela, para correção de prova, para fazer lá um planejamento de aula. Tem várias coisas que são bem pesadas para elas fazerem, porque são muitos alunos. E aí eu falei para ela, Karina, isso é muito legal. Agora, fale sobre isso com as outras professoras, né? E aí ela começou a falar e as outras professoras ficaram super encantadas com o que ela criou. Porque eu vou ali e explico para as pessoas e falo, agora vocês têm que criar em cima disso, né? E aí cada um cria uma coisa. E aí a Karina, ela falou e estava muito tímida. Então tô fazendo isso, tal. E aí o pessoal pirou com ela, porque viu aquele potencial. Então é muito interessante isso, você vê que é moldável, né, para cada área. E aí uma coordenadora viu e falou: Nossa, Karina, eu quero levar isso para outra esfera. E até que levou para a secretaria da educação da cidade dela, né? E aí ela foi chamada, ela até vendeu, até que foi barato que ela vendeu ali uma consultoria para a Secretaria da Educação. Então, o que eu acho muito legal é que as pessoas não têm a menor noção do quanto que é o poder da inteligência artificial na mão de pessoas que querem transformar, na mão de pessoas que, poxa, quando você aplica isso para você, aquilo vira um material muito rico para os outros. Porque qual é o problema? A gente tem uma educação muito tradicional, que você precisa estudar 4 anos e fazer não sei quanto tempo de estágio, fazer isso. É muito esforço que a gente tem na nossa cabeça. Então, quando a pessoa aprende algo novo em um mês, ela fica, não é possível que eu vou... eu vou fazer isso, Sim, é possível, porque você não começa do zero com a inteligência artificial, você começa do que você já tem de bagagem. Você só vai colocar aquilo e aquilo vai ser transformador. Então, as pessoas não estão acostumadas em gerar algo tão transformador. Então, por exemplo, tem um caso de uma nutricionista que ela sabe muito sobre nutrição genética, de pegar uma série de parâmetros e fazer uma dieta baseada na genética de cada pessoa. E a hora que ela jogou no ChatGPT e criou um robô específico para isso, ela falou, cara, eu não tô acreditando, porque só quem tinha acesso eram, assim, grandes empresas para fazer uma dieta, assim, com tantos parâmetros e, né, ela colocou uma planilha lá de não sei quantos mil genes, né? E ela falou, nossa, porque agora eu não sei nem o que fazer com isso, que era tão disruptivo para ela, né? Então, isso é muito legal, você vê o quanto que é disruptivo. Por exemplo, eu tenho uma terapeuta que é a Lívia, e ela falou, os meus clientes estavam usando o ChatGPT para fazer terapia. E aí, o que ela fez? Ela criou uma série de robôs coterapeutas. Por quê? Porque entre uma sessão e outra demora um tempo. E a pessoa precisa de ajuda. Então, por exemplo, ela falou, eu fazia terapia de casal, e o casal vivia brigando ali. E eles tinham lá, na terapia, resolvia algumas coisas, mas eles tinham dia a dia. Ela criou um robô que ajudava a comunicação não violenta entre eles e foi muito bom, porque durante esse processo até uma outra sessão, eles usavam ali e usavam aquilo de material para ela analisar depois, né? Então, era um coterapeuta que estava ajudando ela. Então, ela entendeu que a inteligência artificial não veio para substituí-la, mas ela pode liderar e ela começou ela falou que ela está com fila de espera porque tem pessoas que querem a terapia
com o terapeuta IA. Só que querem também a terapeuta humana para avaliar ali, né? Com o olhar humano. Então, é muito disruptivo, né? Porque muda, só que é uma mudança muito profunda, só que muito rápida. Então, as pessoas, às vezes, não estão acostumadas com... Poxa, eu estudei tanto, já fui em tanto congresso, já fiz tanta coisa, e agora eu tô vendo um negócio que muda profundamente a minha área às vezes, a pessoa... a mentalidade. Tipo, tá bom, você entendeu o que dá? Então, tá, é isso. E aí, por exemplo, tem a Vanessa, que criou um robô de GPT, que é uma coisa rápida de se criar, a hora que você entende. E vendeu por 30 mil reais. Então, ela entendeu, porque ela já é mais vendedora, tal, ela entendeu o poder do poder que tem aquilo de transformação. Então, eu acredito que para o empreendedorismo isso é muito importante, você entender que, às vezes, a coisa ela é simples, depois de entendida, e você só precisa saber como vender aquela transformação, né? E o valor que tem aquilo para muita gente. Então, eu acredito que é um trabalho de mentalidade nas pessoas. E quais são os erros mais comuns que vocês veem, assim? Mas só complementando, Sim, claro. porque o mais legal dos cases, porque às vezes a gente fala, vai pensar em um, vem um ou outro, né? O legal é que vem vários, porque são cada um de uma área diferente. Então, é uma coisa bem interessante. Por exemplo, a gente tem clientes na área do agro, que eles revolucionaram não só atendimento ao cliente, mas produtos que eles criaram, né? Que o cara tira uma foto, já consegue analisar a doença da planta, que já melhorou até a fórmula dos produtos que eles têm, que são super inovadoras. Isso é super interessante. Tem, por exemplo, uma rede de franquia de restaurantes que eles tinham mais de 80 mil interações no Instagram por mês, que tinham 4 pessoas que não davam conta, fora do horário comercial, fim de semana. Então, eles começaram a criar um robô que também atende. Hoje, esse robô que tem até um nome e fala com a linguagem da marca do cliente, atende 24 horas, mais de 80 mil interações que o pessoal, que são dezenas de franquias, interagem com ele pelo WhatsApp. Tem um nutricionista também, que criou o que acontece? O pessoal está fazendo a dieta, tem uma dúvida, será que eu posso substituir isso? Será que eu posso não sei o quê? E cada um tem a sua metodologia. Então, ele na dele criou um robozinho que ajuda a conversar ali e tirar dúvida. Eu posso substituir? Pode, mas não faz isso, não faz aquilo. Então, não é uma coisa genérica. Então, aí que tá. É você personalizar com toda a sua bagagem, com o seu histórico. Então, são muitos cases em áreas completamente diferentes. Então, esse é o poder desse negócio. Porque antigamente você fala assim, eu resolvo um problema de uma área e tal. A IA veio para resolver o problema de pequenas empresas, que antes, com recursos que só as grandes tinham antigamente. Então, isso está sendo muito interessante. Esse do agro é bem interessante, porque ele resolveu um problema, ele já tinha a ideia, ele já tinha testado de forma pequena numa doença que dá em pé de laranja, né? Uma doença que devastou muitas lavouras já. E aí ele já tinha criado uma solução, só que ele precisava entender os componentes realmente, percentual de coisas muito pequenas, os componentes daquela solução que ele criou. E aí ele conseguiu, com a IA, chegar nessa solução, né? Agora eles estão investindo muita coisa e eles conseguiram criar um produto orgânico para resolver esse problema que devastou um monte de pé de laranja. Inclusive, eles foram para os Estados Unidos, porque lá na Califórnia tem muitas lavouras assim que foram destruídas, né? E estão resolvendo. Então, eu acredito que o pequeno que tenha a inteligência natural da pessoa. Pô, eu trabalho numa pesquisa, por exemplo, que nem a nutricionista genética, né? Eu já trabalho numa pesquisa assim. Então, vai dar aquele salto da pessoa conseguir chegar a uma conclusão e chegar a soluções que estariam muito fora de alcance dela, né? Então, eu acho que isso é muito legal e por isso que eu acho que vão surgir muitas curas de doenças, é o que a gente tem visto, né? De quem já estuda aquilo, de quem já está, às vezes falta um pouquinho para a pessoa, uma tecnologia ali para a pessoa chegar naquilo. Então, isso é muito legal, a gente tem visto muitas coisas potentes, só que como são nichos bem específicos, às vezes não chega, né, a informação, né? Tem uma outra que é a Karine, que ela fala sobre vinhos, e ela está na Itália, e ela fala sobre a importação de vinhos italianos para o Brasil. E ela conseguiu atender muito mais gente agora, né? Porque ela tem a inteligência artificial, que ela criou um método todo com inteligência artificial que antes demorava, né? Então, ela consegue dar escala a isso. Então, isso que é legal. Você consegue ver que em cada nicho tem coisas muito incríveis, assim, acontecendo, né?
A gente até enquanto consumidor, né? Eu mesma vou fazer alguma compra online, eu entro no ChatGPT e pergunto qual o cupom de desconto que tem para aquela loja, para aquele produto. Legal. Aí ele me traz, eu vejo qual é o melhor. Então, o consumidor, todo mundo, né? Tem... Mas você vê, é uma ideia muito legal sua, porque você já usa isso, né? Sim. Então, aí, quando você traz isso para um público maior, né? As pessoas começam, pô, que legal, isso resolve muito problema, né? Isso, resolve muitas dores. Sim. E voltando, então, naquela pergunta, quais são os erros mais comuns que vocês observam no empreendedor, né? Quando começa a utilizar a IA? Eu acho que o principal erro é demorar para começar a utilizar. Boa. E achar que tem que saber muita coisa. Então, cara, é o que você falou, vou começar... Poxa, tudo bem que se do cupom já é uma ideia avançada, mas, poxa, pedir dicas, né? Tô com um desafio aqui. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer, já é um caminho. Pergunta. Olha, eu não sei o que te perguntar, o que eu posso te perguntar? Ele já começa a te dar ideias. Então, é colocar isso no dia a dia para você começar a ter repertório com ele. Porque aí começa a vir a parte mais avançada, que nem a Ana comentou, que, puxa, olha que legal, agora me veio uma ideia que eu posso solucionar aquele problema. Porque a maioria, assim, todos os clientes nossos, sem exceção, quando começou não tinha a menor ideia do que ia fazer com aquilo. Entendeu? Às vezes a pessoa não tem nem clareza, eu falo, começa a ver qual que é o seu desafio da sua rotina, onde está. A pessoa não sabe, porque ela já está no automático. Então, às vezes, só de ela parar e começar a olhar a rotina dela, falar, caramba, olha isso aqui. Aí já começa a conversar com o GPT. Então, é começar aos poucos e tendo essa intimidade, porque de repente, do nada, opa, veio uma ideia. Opa, e se eu fizesse isso? Só que isso só vai acontecer se entrar no jogo. Se a pessoa não entra no jogo, ela já está errando. Entendeu? Então, essas pessoas que estão tendo esses resultados, elas entraram no jogo, foram sentindo, até que um dia ela olhou, opa, olha, faz sentido se eu ligar esses pontos aqui. Mas, então se a pessoa você está em dúvida se vai começar a usar o que tem que fazer, é começar, entra no jogo. Porque as ideias vão surgindo no meio do caminho. E antes de entrar no jogo é bem interessante, porque eu já acessei o chat mesmo lá com uma ideia. Aí, conforme ele foi me discriminando várias coisas ali, me mostrando várias coisas ali, eu já fui mudando de ideia no decorrer ali. Na realidade, quando eu cheguei, ele falou, meu Deus do céu, eu comecei com um pensamento, terminei com outro já. E agora colocar tudo em prática. Não adianta nada a gente saber e não colocar em prática. Por exemplo, também, problemas, está com um desafio, minha empresa é assim, assim, assado. Eu estou com um desafio assim, assim, assado. O que você faria? Aí ele começa. Então, falou de que um empresário que não usa a cada hora, não usa pelo menos uma vez, 2 vezes por hora, por dia, está fazendo uma coisa errada. Porque está tomando decisões. Imagina que hoje você pode ter um conselheiro, você pode ter um mentor caríssimo, né? Mas só que gratuitamente do teu lado, no seu celular. Hoje nós temos esse poder. Só tem que aprender a usar da melhor forma, né? É uma mudança de mentalidade, né? Porque é o que eu falei inicialmente. A gente está acostumado a fazer as coisas de uma forma tradicional e pensar de uma forma mais tradicional mesmo. Até o mundo digital, muita gente ainda tem muitas dúvidas, tem muito medo do digital em si, né? Como que eu vou pegar o meu trabalho do jeito que eu faço e ir para o digital? Às vezes é mudar mesmo, né? É mudar a forma como você até vê o seu trabalho, né? No mundo digital. E aí tem que ser trabalhada a mentalidade. Então, por exemplo, eu criei um robozinho lá que a pessoa vai conversando com ele faz perguntas e ele é o robô do Ikigai. Ikigai é uma filosofia japonesa que ela coloca o seu propósito de vida no centro, mas de acordo com uma intersecção que é o que você gosta de fazer, o que você ama fazer, o que o mundo precisa, o que as pessoas realmente pagariam, enfim, tem 4 coisas lá. E aí, o meu robô ele vai fazendo perguntas para extrair da pessoa e a pessoa nem vai percebendo. Tipo, o que você faria mesmo, né? Mesmo no feriado? E vai falando. E aí vem uma resposta que talvez, né, o que o Ivan falou, vem uma resposta que até você às vezes nem espera. Nossa, então com todas essas habilidades que eu tenho, dá para fazer isso aqui? Porque ele cruza também. Aí você começa a mudar também a forma de pensar. Porque o que acontece? No mundo tradicional, a gente faz o que tem que ser feito, né? A gente adapta o nosso trabalho para um trabalho local, que tenha clientes locais. E às vezes nem é aquilo que a sua alma está a fim de fazer. Você só faz porque, preciso ganhar dinheiro, preciso sobreviver. E quando você está no digital, você tem um potencial de moldar mais a sua realidade, né? Você consegue captar outros clientes que não estão só na sua cidade.
você hoje consegue captar pessoas do mundo inteiro, porque vai ter a dublagem simultânea, vai ter a tradução simultânea, então você consegue criar soluções. E aí eu vai para um lado mais, que eu curto muito, esse lado mais espiritual, de você né, entender o que a sua alma quer, porque as pessoas têm dons específicos e têm habilidades específicas que faz você entrar num estado de flow, de fluxo, de você falar, nossa, isso aqui é o que eu curto fazer, né? E que não é aquela coisa que você faz com esforço, que você faz porque você curte estar ali fazendo aquilo. E eu acredito que tanto o mundo digital quanto essas ferramentas de inteligência artificial te dão esse poder de você conseguir criar novas, eu não vou nem falar novos trabalhos, eu acho que novas soluções que têm valor para o mercado e que você consegue vender e que você não fica mais no estado de sobrevivência. Né? E eu acho que isso é muito legal, porque, por exemplo, essa professora, ela criou algo que para muitas professoras vai ser incrível. Correção de prova, plano de aula, como ver se um aluno vai repetir de ano antes de acontecer, entendeu? Várias coisas interessantes que para ela é interessante aquilo. Né? E para outras professoras também vai ser interessante. E talvez para uma professora, sei lá, que está nos Estados Unidos vai ser interessante. Porque às vezes a lógica é a mesma. E que você pode criar aquilo como um valor, vender aquilo, em vez de ficar ali sobrevivendo lá com 3 mil reais por mês, às vezes menos, você tem uma solução que você pode vender para o mundo inteiro e fazer muito mais. Né? Então, essa a mudança de perspectiva e de realidade, de mentalidade que a gente tem que ter. Porque muda tudo, né? Sim. Então, é isso. Nós estivemos na Feira do Varejo, um grupo aqui da Associação Comercial, na NRF, né, em janeiro, lá em Nova York. E o que ficou de mensagem foi, né, que o negócio físico não vai acabar, né? Então, a gente trabalha com muitos comerciantes aqui, lojistas, e aquele medo, né? O digital vai roubar, né, a cena. Não, o negócio físico não vai acabar, né? Mas o ser humano tem que estar de mão dadas com o robô. E essa experiência humana também não vai acabar, né? Ela vai se ampliar, vai se ampliar. Eu acredito que, assim, tudo tende a um equilíbrio, né? Então, por exemplo, a gente começou a comer muita comida processada e industrializada. Hoje, qual que é a grande moda? É o orgânico. Então, volta, né? Comida caseira. Comida caseira, é o orgânico, é o mais caro, inclusive, né? Que, na verdade, deveria ser o normal. E por muito tempo, por muitos anos, é o normal. E a comida processada era mais cara. Agora literalmente mudou. arroz com feijão. É isso. Então, mudou. Então, o que a gente vai perceber é que as interações são cada vez mais artificiais, né? Porque as pessoas já não estão interagindo tanto. E o que eu acredito é que o humano vai ser cada vez mais valorizado quando você vai ter por exemplo, um atendimento do banco. Hoje, atendimento do banco é ruim, porque você tem um gerente lá que cada hora troca, né? Você não conhece mais. Antigamente, você conhecia quem era seu gerente, era 20 anos seu gerente de banco. Sim. Hoje mudou tudo. Então, o que eu percebo é que quanto mais interação artificial você tem, mais vai ser premium, né, o serviço humano. Sim. Então, você vai ter um gerente humano, então você é premium. Mas não só isso, essas interações de eventos, né, que nem a gente viu aqui, vai ter muito mais valor. Porque as pessoas precisam estar, por exemplo, mesmo que seja de uma área diferente da minha, para eu entender como que você está usando na sua empresa inteligência artificial. Porque eu posso te modelar, eu posso trocar ideia com você. Antes a gente ia para uma faculdade, aprender com um professor, que sei lá, era às vezes só teórico. Hoje eu quero entender o que outra pessoa que faz mais ou menos o que eu faço está fazendo. Por isso que cresceu muito a mentorias no Brasil, né? Porque eu preciso aprender com um mentor que também está no jogo. Eu não quero aprender com uma pessoa que está ali só acadêmica, que tem doutorado, tem mestrado, mas e aí? O que ela fez? Por exemplo, numa faculdade de marketing, né? Eu dei aula em pós-graduação, em graduação, e aí tinha lá a matéria YouTube, que tem, né? O que é o YouTube, né? E aí você vai aprender com uma pessoa que nem tem um canal no YouTube? Eu quero aprender com quem tem um canal de YouTube? Quem que já ganhou plaquinha de 100 mil inscritos no YouTube? Então, por isso que a interação humana, ela tende a ter um valor muito grande, mas eu quero interagir com pessoas que vão agregar para mim, entende? Ou seja, com pessoas que também estão usando a inteligência artificial. E por que isso? É o que eu falei hoje na palestra. Se você tem um celular e vai competir com alguém no mercado de trabalho que não tem celular,
Quem tem um celular, mesmo que não tenha inteligência artificial, vai ter vantagens competitivas. Quem tem inteligência artificial vai ter muito mais vantagens competitivas. Então, você quer interagir com outro ser humano que também está usando aquilo para você entender, viu? E aí, no seu negócio, como é que tá? Mas você botou um atendimento com IA, e aí, deu certo? Ah, não, perdi cliente. Nossa, como que foi? Porque isso te dá a vantagem de você falar com uma outra pessoa que também está usando. Então, eu acredito que essas interações, elas vão ganhar força, mas elas têm que ser muito direcionadas, tem que ter foco, né? E tem que fazer as pessoas se conectarem mesmo. Porque o que falta hoje é uma conexão genuína, direcionada, né? Com algum foco. Nossa, deixa a gente com a cabeça fervendo, né? Já tive tantos insights aqui de que vocês falaram, não vou fazer tal coisa, vou mudar de tal jeito, que a gente fica deslumbrado com tudo isso, né? Mas assim, uma pergunta que eu quero te fazer. Existe algum momento que você fala assim, não use a IA para tal coisa? Eu acredito que tem que ter senso crítico, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu vejo que as pessoas às vezes usam IA e não revisam o que fez. A frase em cima, né? Não revisa a frase em cima, né? Mas assim, não revisa. Então, olha aquilo, e eu vejo isso com alunos meus, mentorados, porque quando eles chegam para mim, eles fazem o projeto deles e eu reviso esse projeto. Eu olho todos os projetos. Eu tenho uma IA que me ajuda também a revisar. Mas eu olho ali e vejo que claramente a pessoa não, às vezes não olhou aquilo ali que ela colocou. Não faz sentido, tem coisas que não faz sentido. Então, eu acredito que uma das coisas, é claro, deve ter outras coisas também, tá? Mas que eu vejo é a pessoa colocar para IA e delegar para IA e não revisar. E não olhar se aquilo faz sentido para ela. Então, eu quero criar um treinamento de equipe, eu vou colocar lá para IA. Aí a IA vai dar uma alucinada e vai falar, então faça uma dinâmica assim, assada. E não faz sentido, entendeu? Aquela dinâmica para aquela equipe. E vai piorar a situação. Porque a IA, ela vai cruzar vários dados que ela tem ali de internet, que várias coisas que aconteceram. Mas ela não sabe a sua realidade. Então, o que eu percebo você tem que usar a IA direcionada com o contexto que você quer, mas revisar aquilo se faz sentido. Então, o senso crítico, ele vai ser do ser humano. Porque senão você vai, quero criar um negócio assim assado, e você não coloca, que é para um negócio local, em Sorocaba e tal. E ela vai viajar, ela vai te dar uma ideia, talvez, que não caiba para aquilo. Perguntas aleatórias, respostas aleatórias. Por isso que eu falo que uma das coisas que as pessoas precisam estudar e ter é análise crítica, né? Saber cruzar pontos, saber entender se aquilo faz sentido ou não. Porque a IA, por exemplo, qual ferramenta eu devo usar para tal coisa? Ela te dá um monte de ferramenta. E eu, que entendo de ferramenta, eu vejo que aquilo ali não faz sentido. Então, às vezes eu vejo aluno meu, então eu vou usar essa ferramenta, essa. E não tem nada a ver. Assim, às vezes são ferramentas para grandes corporações. De BI, de Business Intelligence. E a pessoa está criando um negócio pequeno. Aí eu falo assim, bom, será que essa pessoa entende o que é isso, né? Eu acho que uma coisa importante também, eles entenderem que a IA é igual você contrata um colaborador novo. Não vai sair acertando as coisas. Inclusive, tem um período, né? Então, as pessoas começam a usar a IA e já não deu certo, né? Ou ouviu e fala, não funciona, já testei, não funciona pro meu negócio, não sei o quê. Gente, você acabou de contratar. Você dedicou tempo para treinar ela? Você te dedicou tempo para aprender como conversar com ela? Né? Então, é igual um colaborador. Você colocou ali, se você treinou bem treinado, fez um onboarding direitinho, a maioria das vezes não. Aí reclama que a pessoa não trabalhou direito. Aí, você acompanhou, continuou dando treinamento, passou a cultura da empresa. Então, a maioria das vezes a pessoa faz a mesma coisa. Repete o erro que faz com o ser humano, acha que a IA é uma solução. Então, eu acho que o primeiro passo é você não continuar fazendo as coisas que você faz errado com a IA. Então, ajusta o processo, treina, acompanha, cuida. E aí entra o senso crítico também. Por isso que eu acho que vai crescer muito os mentores específicos. Eu sei muito sobre, sei lá, tratamento de água. Então, eu uso IA para tratamento de água. E as pessoas que querem saber mais sobre isso, do Brasil inteiro, vão vir aprender comigo. Por isso que tem muito campo para todo mundo, né? Quando você é específico e você vai usar a IA de um modo específico. Então, por exemplo, eu também tenho mentores, né? Eu sou mentora, mas eu também tenho mentores, porque tem coisas que eu não domino. Então, por exemplo, inteligência artificial para fazer lançamentos de produtos digitais. É uma coisa que eu faço lançamentos e que eu elegi um mentor que eu tô ali na mentoria dele também aplicando.
Então, até os mentores têm que ter mentores, né? Uhum. Então, é isso. Basicamente, eu acredito que vai crescer muito esse mercado de mentorias, pessoas reais que aplicam, que estão sabendo o que estão fazendo para outras pessoas. Então, por exemplo, vocês que trabalham em associação comercial, com certeza tem associações comerciais que querem aprender com vocês, porque vocês têm um podcast, por exemplo, sabe? Já vieram, né, lá? A gente já está lançando aqui um programa de mentoria para associações. Vocês reúnem muita gente nos eventos de vocês. Tem vários associados. Né? Tem vários associados. Engajados, inclusive. Vão entender cada vez mais de inteligência artificial para associação. Então, cada vez mais esse intercâmbio, ele vai ser muito valioso. Sim. Porque as pessoas querem aprender, não querem, né, aprender com alguém que vai falar, como que funciona a associação comercial, tipo um telecurso lá que tá genérico. Eu quero aprender com quem tá no jogo agora. E já asfaltou uma estrada aí, né? E quem tá ali fazendo a coisa acontecer, porque as coisas estão mudando muito rápido hoje. Sim. Né? Você vê, quando que a gente ia imaginar que ia ter um estúdio de podcast numa associação comercial, né? E é isso, porque vocês estão acompanhando a mudança, né? Isso aí. Então é isso. E quem quiser estar mais perto de vocês, conta um pouquinho, por favor, do programa de mentoria de vocês, como que é o trabalho. Legal. O meu, assim, meu Instagram é @natex, né? A gente tem um programa juntos que é para empresárias e empresários que querem liderar e entender a IA. O que a gente acredita é que hoje o empresário, a empresária, não pode delegar esse conhecimento. Porque o que é muito comum? Uma coisa nova tá vindo aí. Deixa o meu time de TI vai ver isso aí. Minha gestora vai ver isso aí. Gente, IA é algo super estratégico. Super. É onde está o coração. Na verdade, você pode usar para tudo. Então, a gente acredita que quem é empresário, empresária, empreendedor, ele precisa aprender para depois ele entender o que delegar. Porque o que eu mais vejo é a pessoa assistir, por exemplo, assistir um podcast aqui. Vou implementar IA amanhã. Só que não sabe direito o que fazer, onde implementar, né? Ou então, vai lá, olha, minha gestora, vai lá e vai, pega o curso aí e vai e faz. É um erro, né? Porque você tá delegando a parte importante do seu negócio para uma pessoa, né? Que você não sabe, de repente pode até sair da sua empresa porque vai ganhar mais trabalhando com IA, né? Sim. Então, a gente acredita que a liderança da empresa precisa entender isso, e aí a gente tem uma mentoria que chama Negócios Inteligentes para capacitar esses empresários, né? Legal. Eu complementando a questão do IA como uma pessoa da equipe, né? Da mesma forma que um líder hoje, um empresário tem que saber liderar o time, cuidar do time, a gente está vivendo um momento onde ele tem que aprender a cuidar dos agentes, que são os agentes de IA, que é assim que é um termo, né? Tem que saber cuidar do IA. E você não aprende isso delegando. Então, muitas vezes a gente vê empresário e fala, vou passar para o meu time tocar, isso é operação. Tem a parte operacional, sim, mas o principal é a visão estratégica. E para ele conseguir essa visão estratégica, ele tem que ter repertório. E para ele ter repertório, ele precisa participar, tem que ver, por mais que às vezes ele fala, fazer videozinho, que a gente vê muito no Instagram. É uma automação ali. Ok, mas o que está por trás disso? Então, a gente traz esse repertório para os empresários, onde ele consegue olhar e falar, isso aqui dá para encaixar nessas áreas. E aí a gente tem os cases que a gente mostrou, né? Tem casos que a pessoa aumenta em 10 vezes a produtividade. Né? Então, reduz mais de 30%, 40% de alguns custos operacionais. Mas como que acontece isso? Não é só jogando para o time operacional. Ele olhar a parte estratégica. É isso que a gente traz nessa mentoria. Nossa, sensacional. E implantação de comitê de IA dentro das empresas. Isso. Porque o próprio funcionário, ele vai trazer as ideias, né? Então, só que ele precisa de um intercâmbio, porque ele precisa entender, a IA faz tudo isso. Entender o que pode ser implementado, porque muitas vezes ele vai estar passando, se ele implementar tudo, ele pode estar acabando com uma área dentro da empresa e às vezes não é estratégico, né? Às vezes, sei lá, você acaba com uma área que a pessoa que é o braço direito do dono da empresa que começou a empresa, né? Então, às vezes não é estratégico, às vezes é uma mudança cultural, aquela pessoa vai ter um outro movimento estratégico. Então, a gente precisa entender toda a questão de política da empresa também, para poder fazer isso. Então, é tudo muito delicado, né? Porque a gente tem essas questões. Às vezes, você vai tirar um funcionário que ele é extremamente bom e ele faz uma função que vai deixar de acontecer, ou então vai reduzir 70%. Mas, e aí? Ele é o cara que fundou praticamente a empresa junto com o líder lá. Então, a gente precisa ter toda uma questão de cultura,
de mudança de cultura e de entender que muitas vezes uma pessoa só faz aquele operacional que ele é mais chatinho porque era assim e sempre foi desse jeito, mas que agora ela pode virar uma líder de transformação dentro da empresa, a empresa pode ter um outro departamento sobre... por exemplo, hoje eu estou tendo uma pessoa que é muito boa dentro da minha empresa, que ela iria sair de uma função que não precisa mais dela, né? Mas que agora ela vai ser uma líder de comunicação estratégica e automação. Por quê? Porque a gente precisa dessa visão dela. Então, isso é muito delicado, sabe? Por isso que você implantar um comitê de inteligência artificial é você fazer esse intercâmbio, você tá gerenciando ali para entender quem que tá vestindo a camisa da empresa e tá trazendo essas inovações sem medo de ser, tô morrendo de medo, então nem vou falar isso aqui, porque senão eu vou rodar aqui. Então, a gente tem que trazer tudo isso que é importante para que se crie outras coisas ali dentro e que acomode as pessoas e realmente aquelas que não estão vestindo a camisa, e é o que vai acontecer muito no mercado de trabalho, muitas pessoas vão perder o emprego, mas a gente acredita que é muito pelo fato de agora vai ficar mais visível o que a pessoa faz realmente e se aquilo é importante ou se essa pessoa pode se acomodar em outra área, né? Então, a gente também ajuda a implementar esses comitês de inteligência artificial e trazer isso com essa humanidade, com essa alma de não vamos aqui tirar as pessoas, né? E sim entender como que isso pode ser transformado. Às vezes a própria empresa muda de foco. A gente deu uma consultoria para uma empresa que o trabalho deles é muito interessante, tudo, mas aquilo que eles faziam dava uma lucratividade não tão grande. E aí eles começaram a também criar consultorias de inteligência artificial para a área deles, né? Que é uma área muito específica. E isso começou a trazer projetos mais lucrativos. Então, eles estão nesse momento de se acomodar, entender, a gente vai ficar aqui nesse foco, que era antes, ou a gente vai, de repente, entrar nessa nova área aqui de consultoria para IA para o mercado deles, né? Então, muda muita coisa. Sim, né? o tempo todo. Que bom, legal. E aí, informações sobre essa mentoria ali no Instagram mesmo a gente encontra, Isso, né? O Instagram Anatex, do Pedro. Pedro_Gadelha. Legal. E nós teremos o privilégio de ter vocês novamente em Sorocaba, né? Sim. Dia 1º de Dia julho. 1º, bem mão na massa, vale a pena. Legal. Vou colocar informações, Fer, aqui para as pessoas na descrição, para quem quiser se inscrever. Aliás, tem que se inscrever, né? Essa oportunidade nunca mais, né? Ainda mais que para os associados, nós vai ter um desconto ali. Que legal. Maravilhoso. Um valor E é um valor simbólico. super simbólico, super. Com tudo que vão estar ali apresentando, meu Deus. Então, dia 1º de julho, na Igreja Família, é impossível não participar, é imperdível. Muito bom, obrigada. Muito bom. Ai, que pena a gente tem que encerrar, né? Ah, meu Deus, eu fico ouvindo vocês o dia muito todo. bom. Se puderem deixar uma mensagem final para os nossos associados, empreendedores que acompanham aí, o que vocês poderiam deixar? Tenha fé que vai dar certo. Às vezes a gente fica com medo, será que eu vou fazer parte disso? Então, toda a história da humanidade teve... Quando veio a máquina de datilografar, o pessoal que escrevia reclamou. Quando veio o Uber, os táxis reclamaram. Agora a gente está vendo que vai revolucionar. Então, acredita, tenha fé que tem algo que vai melhorar, mas não perca a sua essência. Porque o grande diferencial agora é que a gente pode personalizar para massas, mas aquilo que é único seu. Então, aquilo que você fazia no 1 a 1, você consegue fazer para mais pessoas. Então, pequenas empresas agora podem competir com grandes. Então, aproveite essa oportunidade e permita-se a viver esse novo que está acessível para todas as empresas agora. Muito bom. Sensacional. Maravilhoso. E no meu caso, é a mentalidade da reinvenção, né? Então, não é você se apegar ao seu cargo, a sua profissão, como ela foi feita, como ela foi estudada. É você abrir espaço para desaprender e para aprender novas coisas e se reinventar. Então, talvez um fotógrafo, hoje a gente tem fotografia feita com inteligência artificial que fica muito parecida, muito natural. E assim como, né, tinha os pintores que vinham pintar os quadros das pessoas, né, e veio a fotografia, mudou. Agora está vindo a inteligência artificial que pode ser incorporada. Então, é pensar... eu deixei talvez a minha profissão fotógrafo, talvez não caiba mais esse nome, pode ser que não, pode ser que sim, mas talvez é mudar o nome, né? Sou uma estrategista de comunicação visual para empreendedores, e é mudar para você não se apegar ao nome em si, ao como era,
né? Porque isso é muito frustrante e até despersonaliza as pessoas, porque muitas pessoas são tão personalizadas com a própria profissão que quando isso muda, elas ficam mal, elas entram em depressão, elas não sabem mais quem elas são. Então, é você entender qual é a sua essência mesmo, para você não se apegar ao cargo ou à profissão, ao nome em si, aquele rótulo que te colocaram, que você se colocou. Mas você entender qual é o problema que você resolve. E esse problema, ele vai mudar e o jeito de resolver o problema vai mudar. Então, é importante que você entenda, você como ser humano, agente de uma transformação, e a gente está no momento de maior transformação, talvez, do mundo, né? Agora. E é entender que se você simplificar isso para você e resolver mais o problema, e eu sou agente dessa transformação, o nome não tem problema, né? E aconteceu comigo porque eu fui a pessoa que ensinou Instagram. Ela é a tal do Instagram. Depois, ela é a que, né, ajuda aqui a marketing digital. Ela é a que forma a profissão. Ela é a que agora é inteligência artificial. Então, eu já estou acostumada aos rótulos que as pessoas me colocam, né? Mas também entendo que eu sou uma pessoa que transforma outras pessoas, ajudo nesse processo, tenho essa visão. Então, é não se apegar, porque se você se apega, você cola isso tão forte, né, em você, que você acaba virando somente uma profissão. Enquanto que nós, seres humanos, a gente é muito mais que isso, né? E saber isso, a gente entende que é uma tecnologia que vem nos potencializar, né? Claro, a gente pode ver o copo meio vazio ou meio cheio. Depende do ângulo que a gente quer ver. Isso vai acabar comigo. Ou não, eu vou me potencializar porque eu entendo que eu sou muito mais do que isso, né? E aí você consegue mudar o ângulo e consegue construir coisas incríveis, né? Maravilhoso, nossa. Lindo, né? Que aula, gente. Obrigada, muito obrigada mesmo, né? Obrigada. Foi E uma parabéns aula. pelo Muito trabalho obrigada. de vocês aí, que vocês continuem inspirando os empresários aqui da região. Obrigada. Sim, facilitando, né, a vida das mulheres. E as portas da associação estão sempre abertas para vocês. Por Obrigada, favor, sejam obrigada. sempre Obrigado. muito bem-vindos. Obrigada. Isso aí, muito obrigada por todos que estão assistindo aqui e acompanhem mais episódios. Até! Tchau.